Fala galera do curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez para a gente ter mais uma aula hoje. Aula 22 lá de Física A, pega que a gente vai começar a falar sobre gravitação universal, leis de Kepler, a base da astronomia. Não é astrologia, é astronomia, beleza? Então pega a tua apostila, aulinha 22 de Física A e vamos mandar ver esse negócio. Bom, então, a primeira lei de Kepler, ela fala o seguinte pra gente, ela é chamada de lei das órbitas, tá? O nome da lei é essa, e ela fala que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, não são esféricas, não são circunferências, nas quais ele ocupa um dos focos. Bom, numa elipse existem dois focos, e a soma das distâncias aos focos é sempre constante. Espera lá, mas você vai perguntar para mim, Afonso, beleza, eu li isso daí, eu olhei para esse negócio, mas o que é uma elipse? Então, vou mostrar para vocês. Então, gente, para você que não sabe, isso aqui é uma elipse, tá? É como se fosse uma circunferência achatada, mas não é uma circunferência achatada, é uma elipse. Na elipse, eu vou ter, então, uma linha mediana, né, do ponto maior até o outro, como se fosse um diâmetro maior. E aí aqui eu tenho meio. Se eu pegar e dividir esse cara em dois, eu vou ter o foco. Então, o foco de uma elipse é esse ponto. É como se fosse a distância do meio dela até a própria borda da elipse. Lembrando que se for uma elipse, eu vou ter foco dos dois lados. No caso das leis de Kepler ou da lei de Kepler, o que acontece? O planeta, ou no caso, nosso sistema, o Sol, ele vai ocupar um dos focos dessa elipse, só um desses pontinhos, não tem como ele ficar indo e voltando, indo para um e indo para outro, tá? Então ele ocupa um dos focos, mas uma elipse sempre tem dois focos. Bom, agora, seguindo ali no nosso estudo, a gente fala sobre a segunda lei de Kepler, chamada de lei das áreas. E a lei das áreas, descrita pelo Kepler, fala mais ou menos assim. A área descrita pelo raio vetor de um planeta, linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. E, Afonso, não entendi nada do que está escrito aí. Então, primeiro, o que é esse raio vetor? É a distância do planeta até a sua órbita, tá? Então, isso é o raio vetor. Então, é a distância do centro, do caso nosso aqui no nosso sistema, do Sol até a órbita do planeta, tá bom? Trocando em miúdos, a segunda lei de Kepler, você pode escrever ela assim, até você pode escrever na tua apostila, se você quiser ir do ladinho, põe. Ele diz que o planeta, em torno de um Sol, de uma estrela, ele vai descrever áreas iguais em tempos iguais. Mas calma que eu vou explicar isso com mais calma para vocês, tá? Tem um termo chamado de velocidade areolar. A gente não vai calcular, mas é só para você saber. Velocidade areolar é a velocidade de movimento do planeta. É um termo específico, tá? É bem raro aparecer esse termo em algum problema, alguma questão, porque ele é um termo muito usado em astronomia. Mas se você estiver lendo um artigo, lendo alguma coisa mais científica e aparecer esse termo velocidade areolar, não se assuste. É a velocidade que o planeta tem em torno do Sol quando ele descreve a sua órbita, tá joia? Então, vamos ver direitinho como é que funciona essa segunda lei de Kepler. Bora lá. Então, tá aqui. Eu vou ter ali uma órbita elíptica de um planeta, tá o Sol ali ocupando um dos focos da elipse, tá joia? Então, tá em amarelinho ali representado a trajetória desse planeta em torno do Sol e acontece isso aqui. Olha só, veja bem o que aconteceu. Esse cara, ele percorreu uma área, tá? De um ponto até o outro, ele andou essa área que está em vermelho. Se eu for analisando essa área do movimento dele, eu vou descobrir o seguinte. Opa, é só para te acordar, viu? Então eu tenho essa área que o planeta percorreu mais longe do Sol no período chamado de afélio, afastado do hélio, afastado do Sol. Lembrando que o nome Hélios é o nome do deus grego Sol. Então, afélio, afastado do hélio, afastado do Sol. Nesse período ele percorreu essa área 1. Agora, se eu continuar o movimento do planeta, olha o que acontece. Eu vou ter, para te acordar de novo, essa outra área chamada de área 2. Essa área 2
ele percorreu quando ele estava mais próximo do Sol. Ele percorreu essa área 2 quando ele estava no periélio. Claro que se você analisar as duas áreas, o jeitão delas, você vai ver que uma é mais comprida, outra é mais curta. Mas se eu analisar em termos de quilômetros quadrados, tá? Se eu analisar a área mesmo, calcular, eu vou ver que o valor dessas duas áreas tem que ser igual. Por quê? Porque ele varre, o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Matematicamente, o valor da área 1 e da área 2 são iguais, beleza? A área é igual, a forma não, tá? Vamos ver. Então, eu tenho lá a velocidade areolar que eu tinha citado para vocês no exemplo anterior, que nada mais é do que a área sobre tempo, tá? É um termo mais específico para astronomia. Vai ser difícil você usar isso em um exercício, mas fica aí a curiosidade, afinal de contas, conhecimento nunca é demais. Como cada planeta mantém sua velocidade constante, velocidade areolar, pelo amor de Deus, presta atenção. Ao longo de sua órbita elíptica, então eu posso falar que a área 1 ele leva um tempo 1. A área 2 ele leva também um tempo 2. O mesmo tempo que leva para ele percorrer aquele espacinho que determina a área 1, ele vai levar para percorrer o espaço que determina a área 2, tá? Então a área sobre tempo é igual, foi o que eu te falei. Ele percorre áreas iguais em tempos iguais. Bom, mas isso tem algumas consequências. Olha só, efeito sonoro, hein? Tá ali o Sol, bonitinho, no foco da elipse. Aí eu tenho meu planetinha aqui. Quando o meu planeta está nesta posição, nessa distância em relação ao Sol, como eu já tinha te falado, é o período chamado de afélio, afastado do hélio, afastado do Sol. Então, tá ali, ó, afélio, ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol. Quando ele chega aqui, eu vou ter essa outra distância. Essa outra distância é chamada de periélio, perto do hélio, perto do Sol, beleza? Então tá ali, ó, periélio, ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol. Tudo bem? Tá, agora você tem que ficar muito esperto com o seguinte. Não é a velocidade areolar que eu estou falando, é a velocidade de movimento do planeta. Como para o cara fazer essa área 1 que você está vendo ali, olha bem para a área 1. Para percorrer essa área 1, ele tem que andar uma distância, uma base desse quase triângulo pequena. Então, para percorrer a área 1, quanto mais longe do Sol, menor é a velocidade do planeta. À medida que ele vai se aproximando do Sol, até para escapar da gravidade do Sol, ele aumenta a sua velocidade, mas não é a velocidade areolar, é a velocidade do planeta em sua órbita. Então, o que acontece? A gente tem a seguinte situação. Quando a Terra está orbitando no afélio, longe do Sol, a sua velocidade é de mais ou menos 30 km por segundo, 29,3 km por segundo. Quando a Terra está no periélio, perto do Sol, a sua velocidade passa para 30,2 km por segundo. Não está errado, não é km por hora, é km por segundo mesmo. Então, quanto mais perto da estrela, mais perto do Sol, maior é a velocidade orbital, a velocidade que o planeta descreve a sua órbita, tá? Quanto mais afastado, menor velocidade orbital. Quanto mais próximo, maior velocidade orbital. Até para escapar da gravidade, ele tem que fazer isso. Ser mais rápido perto do Sol, da estrela, do que longe. E agora, finalmente, a gente vai para a terceira lei de Kepler, também chamada de lei dos períodos. E essa terceira lei de Kepler diz o seguinte: o quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Traduzindo para vocês, antes, vamos dar uma olhadinha nesse termo aqui, raio médio, porque como a gente viu, a distância do planeta em relação à estrela, ao Sol, ela não é constante. Ela vai ter periélio, vai ter afélio e outros valores intermediários. Então, o que é esse raio médio? É você pegar várias medidas, né, de distância do planeta até a estrela em vários períodos diferentes e fazer uma média. Então, você faz 100 medidas, divide por 100. Faz 1000 medidas, divide por 1000. Isso aí é o tal do raio médio, tá bom? Então, a gente usa sempre esse raio médio, sabendo que ele não é constante.
Mas o que está escrito aqui, então? Vamos só tentar entender antes de ir para a equação. O quadrado período de revolução de planeta em torno do Sol. O tempo que leva para o planeta dar uma volta em torno do Sol. No caso da Terra, 1 ano, 365 dias e uns quebradinhos. Isso ao quadrado é diretamente proporcional ao cubo do raio médio, da distância. Então, vamos ver agora como é que fica isso em termos de conta, de equação. Então tá ali, ó, período ao quadrado sobre raio ao cubo. Vai dar um valor constante. O legal é que esse valor ele é praticamente o mesmo para todos os planetas, para todas as situações que existem em astronomia, tá? Então, essa lei, a terceira lei de Kepler, do período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo, dá um valor constante e se aplica em várias situações. Claro que como Kepler fez essas medidas ali, ó, em torno de 1500 e alguma coisa, quase 1600, hoje em dia que a tecnologia tem uma correçãozinha, mas para o cara que fez essas contas usando luneta ótica de lente bem rudimentar, lápis e papel, meu, tá louco de bom, né? Mas vamos para frente. Aqui, ó, só para você ter uma ideia, né, de como que funciona isso daí. Então, Mercúrio. O tempo de Mercúrio dar uma volta em torno da Terra, do Sol, perdão, é de 88 dias terrestres. Tá? O raio médio de Mercúrio é 5,8 vezes 10 a sétima quilômetros. Se eu jogar lá, ó, 88 ao quadrado dividido por 5,8 vezes 10 a sétima ao cubo, eu vou ter aquela relação, aquela resposta, 4 vezes 10 a menos 20. Vênus. Um ano de Vênus dura 224,7 dias nossos. O raio, 1,08 vezes 10 oitava. Se eu jogar na segunda lei de Kepler, vai dar 4 vezes 10 a menos 20. E aí vai. Se você fizer as continhas para cada um dos planetinhas do nosso sistema, até Plutão, que não é mais planeta, mas ainda jogando ele na conta, a gente chega no mesmo resultado, na mesma coisa. Ah, eu não acredito, Afonso, acho que é um absurdo. Então você está aí? Tá com tempo? Tá de boa? Faz a continha você. Repare, Kepler estava certo. Não vai dar para contestar o cara. Vamos para frente. E é isso aí, minha galera. Se cuidem, juízo. Próxima aula os exercícios. A gente tem os aprofundamentos aí. Então, beijo para vocês. Tamo junto. Qualquer coisa, chega nos atendimentos. A gente conversa. Até mais. Tchau para vocês.